Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Amor ou temor? Ao ler o Evangelho de hoje, esses dois sentimentos, eles se apresentam de uma forma muito clara. Jesus vem nos trazer uma grande novidade que é algo que deve alegrar nosso coração. Perceba bem quando a gente lê com calma, saboreando cada palavra. Perceba bem o que Cristo vem dizer para cada um de nós. Olha que promessa. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu, ou seja, o Filho do Homem, Jesus, também darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Você quer que o próprio Senhor fale de ti no céu? Eu quero que Jesus fale de mim com todos aqueles que o cercam, fale de mim com o Pai, com o Espírito. Existe um conto, né, que a pessoa chegou no céu e muito devota de Maria, e Maria o recebe, e Maria leva-o até Jesus. E Jesus chega para ele e fala: meu filho, minha mãe falou muito de ti. Hoje a gente tem um evangelho que o próprio Cristo diz que ele falará de cada um de nós. Que beleza é essa palavra. Agora, claro, essa palavra é bela, é boa, é algo que nosso coração se alegra, mas vem com um compromisso. Para que Deus fale de nós, nós precisamos dar testemunho dele diante dos homens. O que vem a ser isso? Dar testemunho de Cristo, de Deus, diante dos homens, não é só falar do Senhor. É também, mas vai além.
Dar testemunho de Deus diante dos homens é viver conforme os mandamentos. É viver de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. É fazer cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Quem dá testemunho do Pai, senão o Filho? Não é isso que Cristo diz? E como que Jesus deu testemunho do Pai para cada um de nós? Se pegarmos os evangelhos, a gente consegue perceber claramente que Jesus dava testemunho por meio da sua própria vida. Esse era o primeiro meio de dar o testemunho. O segundo, Jesus falava de Deus, das coisas de Deus e do reino, ou seja, Jesus testemunhava com a pregação e a oração. Aqui estão os caminhos, para que nós também possamos dar testemunho de Deus com as nossas vidas. Lembrando que o centro do testemunho é a própria vida. É nos esforçarmos para viver o amor de Deus. E aí entra a ideia do amor e do temor. Certamente, a gente pega a primeira carta de João, os 5 capítulos, e fala muito sobre isso daqui. João vai dizer que aquele que é de Deus, dá testemunho de Deus, vive os mandamentos e ama a Deus. E ele diz que no amor não há temor. Por isso, nós precisamos focar nesse viver e cumprir a vontade do Senhor. Porque o outro lado é o lado de temer a Deus, é o lado não de temer a Deus, é o lado do temor. Porque o temor a Deus é algo virtuoso. Nos faz aproximar do Senhor e nos faz assumir a nossa miséria, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. Agora, o amor de Deus faz com que a gente, com a nossa miséria, diante de um Deus tão grande, consiga reconhecer que Ele se fez e faz tão pequeno a ponto de viver conosco e em nós. Esse é o amor, esse é o mistério do amor de Deus, esse é o mistério que nós precisamos entrar. Saber reconhecer nossa pequenez, mas entender que o Senhor se faz igual a nós para nos elevar ao céu com Ele. Isso é muito bonito. E aí Jesus fala, aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aí a gente percebe que é uma escolha livre e que Jesus, ele não nos intimida. Jesus, ele não nos viola. Ele convida. E ele é claro, porque a palavra também diz que Deus é verdade, não há mentira em Deus. Então Jesus é claro. Se nós escolhermos viver nossa vida como testemunho a Deus, nós permanecemos em Deus e Deus dá testemunho de nós. Agora, se nós não o escolhemos, aí é algo que nós fazemos. Quando Jesus fala assim que os pecados são perdoados, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que nem mesmo Deus pode perdoar? É interessante isso, Deus é todo poderoso, sim, mas tem coisa que Deus não pode fazer. O que é, por exemplo, perdoar
a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que significa isso? É negar a Deus de todo coração, com todo entendimento. É buscar a separação total com Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito. E por que Deus não pode perdoar? Porque o perdão precisa, o primeiro ato do perdão é justamente pedir perdão, é reconhecer o erro, é buscar o perdão e se decidir por não fazer mais. Mesmo que caia de novo, mas você começa de novo. Caí, peço perdão, arrependo sinceramente e retomo. Caí de novo, faço tudo de novo. Agora, quem não reconhece Deus, quem não busca, quem faz dele um ser indiferente, como vai pedir perdão? Como vai reconhecer? Por isso não há perdão, porque Deus não viola a nossa liberdade. E para perdoar é preciso nos conectar com o Senhor. O perdão está aí, mas nós precisamos pedir. Deus não viola a nossa liberdade. E por fim, Jesus também tem uma palavra para nos encorajar. Primeiro ele nos dá um grande presente. Depois ele nos encoraja. Nos encoraja no sentido de nos garantir que nós não precisamos nos preocupar ou ocupar com como vamos anunciar a obra do reino de Deus, ou como vamos nos defender se preciso for. Mas que Jesus vem nos convidar para que a gente somente se abandone nele. Olha o que ele diz. Não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito vos ensinará o que deveis fazer. Ou seja, filho, filha, se abandone em mim. Já que escolheu caminhar comigo, seja por inteiro. Se doe, vive intensamente comigo, deixe que nós construamos um relacionamento, uma intimidade, um caminho. Viva o amor que eu te dou. Eu sou o amor. Saiba que o amor te ama e que você é precioso para mim. Por isso eu permaneço contigo. Por isso eu me dou por você. E à medida que vamos construindo essa caminhada juntos, você vai percebendo naturalmente que eu caminho perto e que eu te faço me sentir. Porque eu quero estar e permanecer contigo, que me aceita, que abre a porta. Pois na palavra eu já disse, se abres a porta eu entro e farei de ti minha morada. É isso que Jesus vem falar a cada um de nós. Nós não nos preocupemos, mas busquemos primeiro a Ele. E como a própria palavra também diz, tudo mais nos será dado por acréscimo. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por estar sempre tão próximo de nós. Te pedir que nos dê a graça de sempre abrir a porta para a tua presença e a tua morada, e que o Senhor permaneça conosco, pois para estarmos contigo, sim, Senhor, reconhecemos que dependemos de ti. Por isso, fica conosco, Jesus, para sermos povo teu, para sermos fiéis ao teu amor e à tua vontade. Amém.